Me chamo Pastor José Carlos, tá? Estou aqui hoje para ajudar você que tem problema com ansiedade. Eu fui uma pessoa muito ansiosa, passei por situações horríveis e graças a Deus, né, a misericórdia de Deus e a sabedoria que Deus me deu em eu estudar sobre esse assunto, eu consegui vencer. E descobri que hoje em dia não é só com remédio que a gente consegue vencer a ansiedade. Não que nós não precisamos de um tratamento, mas é também você treinando a sua mente, você compreendendo que você tem um poder sobre a sua mente e não deixar ela controlar o eu, que seria você. Eu quero falar hoje um pouco sobre janelas killer. O que representa janelas killer? Janelas killer são janelas pensamentos que sufocam o nosso eu, que nos trazem angústia, que nos trazem medo. A maioria das pessoas que têm ansiedade, elas vão desenvolver síndrome do pânico. O que seria síndrome do pânico? São medos. Algumas pessoas têm medo de sair para a rua, outras pessoas têm medo de sair de carro, outras pessoas têm medo de pegar um elevador, outras pessoas têm medo de se envolver com alguém, de querem ficar somente trancada dentro do quarto. Isso são pensamentos que sufocam a vida da pessoa. Isso pode até desenvolver mais para frente uma depressão. O que eu quero ensinar a você? Hoje em dia, o nosso cérebro, dentro do nosso cérebro, existe diversos, posso chamar de gavetas. Cada gaveta dessa existe um sentimento e existe uma lembrança. O que acontece? Quando nós começamos a desenvolver pensamentos ruins, medo, como a pessoa é muito ansiosa e ela começa a desenvolver muito medo, vai enchendo aquelas gavetas de pensamentos, de sentimentos ruins e vai diminuindo aquelas gavetas de sentimentos e pensamentos bons. Então a pessoa cada vez tem a tendência a ficar mais depressiva, mais angustiada, mais com medo, né? E o que nós temos que fazer? Nós temos que reeducar o nosso cérebro. Nós temos que mudar esse quadro. Como você vai mudar esse quadro? Vencendo e enfrentando o medo. Hoje em dia, tem pessoas que têm medo, vou dar um exemplo para você, de andar de avião. Quando ela chega no aeroporto, aquela janela do medo, ela toma conta do cérebro da pessoa e a pessoa não tem, ela não tem mais controle de si própria, ela não consegue mais raciocinar que aquele avião não vai cair, mas simplesmente aquele medo começa a dizer para ela, não pega, o avião vai cair, tu não vai conseguir, tu vai morrer, e aquela pessoa acaba retrocedendo. Aquilo gerou mais uma janela killer, que se chama, né, na cabeça dela, mais uma gaveta com pensamento negativo, e aquilo dali vai cada vez vai crescer mais, cada vez ela vai ser uma pessoa com menos autoridade sobre si mesma. E como é que nós reeducamos isso? Quando você começa a enfrentar o medo. Quando você começa a entender na sua cabeça que aquilo é simplesmente um pensamento e ele não tem autoridade de te movimentar, ele não tem autoridade de te controlar. E aí tu vai quebrando essas janelas killer, esses pensamentos ruins, e tu vai conseguindo vencer. Eu vou começar a falar aqui neste canal sobre vários assuntos: ansiedade, depressão, síndrome do pânico, como você reeducar a sua mente. A nossa mente necessita, hoje em dia, ser reeducada. O que tem acontecido? Nós temos nos preocupados com a nossa saúde do corpo, nós temos nos preocupado com a nossa vida financeira, nós temos nos preocupado com diversas áreas da nossa vida, mas nós não temos dado atenção aos nossos sentimentos, o nosso corpo interior, que eu posso dizer, né? A gente não tem dado um certo cuidado, né? Não temos administrado os nossos sentimentos, por isso que hoje a gente vive um país doente, né, sentimentalmente. Hoje em dia, o Brasil é um dos segundos no ranking de pessoas que têm ansiedade e é o quinto no ranking de pessoas que têm depressão.
Por quê? Porque esqueceram de cuidar da sua saúde sentimental, da sua saúde mental, né, dos seus sentimentos. Então eu vou estar passando para você diversas formas de como você vencer. Eu venci, coloquei minha fé em Deus, coloquei tudo que eu tinha, Deus me ajudou, me deu sabedoria, deu procurar, deu não me desesperar. Hoje em dia pessoas têm tirado a vida porque quando passam por uma situação dessa, se desesperam e acham que não tem solução. A primeira coisa que elas pensam, Deus, não tem mais solução. Tem solução sim. Solução é nós colocar nossa fé em Cristo. Solução é nós entender que Jesus, ele morreu naquela cruz para que nós não tivéssemos mais nenhuma enfermidade em nós. E nós temos que crer nisso. E Deus nos deu autoridade, sabedoria para estudar, para entender como conseguir vencer, né, essas situações da vida. Seria isso aí. Quero agradecer a todos. Peço que você se inscreva no canal, que você aperte no sininho, porque eu vou estar postando outros vídeos, né? E que esses vídeos possam ajudar você a crescer, né? A entender os seus medos e a vencer os seus medos, né? Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.